tem a sua parcela de culpa. Mas a maioria das vezes, a culpa é nossa. É somente nossa. Porque a escolha que nós fazemos, nós não consultamos a Deus. Porque se nós consultássemos a Deus, nós não errávamos. Não errávamos. O homem, ele tem um problema. Ele é precipitado. Ele quer as coisas na hora. Adão chega lá, ele nem... Porque Eva estava conversando com a serpente. E a serpente estava oferecendo. Mas Adão não chegou duas vezes. Já foi pegando o fruto e já foi comendo. Ele conversou com a serpente? A Bíblia menciona que ele conversou com a serpente? Não. Quem conversou foi... Agora quem comeu foi ele. Quem comeu foi ele. Por quê? Porque era bonito aos seus olhos. Os 3 pecados que ele cometeu. Consciência dos olhos, soberba da vida e consciência da carne. A mesma coisa que Esaú. Esaú viu aquele prato. Imagina alguém com fome, pastor. Imagina, crente ele gosta de comer, mas imagina, com fome. Mas com aquela fome, não vou falar que é morrendo porque não vamos exagerar, mas com fome. Olha aquele prato, ou seja, uma feijoada. Vamos pôr nos dias de hoje. Uma feijoada. Eu não sei no Peru tem. Qual que é uma comida saborosa, pastor? Imagina o pastor com fome, olhando aquela comida. Aos olhos, Senhor, isso aqui é muito bom. Aí vai a carne agora. Opa, mas só um pouquinho, isso não vai fazer problema, não vai dar pra não. Vai só encher um pouquinho a barriga. A soberba da vida. Querer as coisas, ambição. Aí vai e come. Nós vemos que todos que agiram dessa forma, precipitadamente, pecaram contra Deus. Erraram. E todos os que fazem, nós temos que entender que nós erramos também quando dissemos uma coisa assim: olha, eu errei, mas Deus me perdoou. Não, Deus perdoou. E aí ele pensa, não vai acontecer nada. Não, vai. Aí você pode falar, Marcelo, mas que isso? Você está agora falando algo forte. É verdade isso? A Bíblia fala que semeia na carne. O que ele colhe? Ele colhe no espírito? Não, ele colhe na carne. E o que semeia no espírito, esse colhe, que é do espírito. O que nós semearmos aqui, ou o que nós fazemos, irmãos, esse dia eu estava conversando, eu não lembro com quem era, e eu falei, tem pessoas que estão na casa do Senhor, se desviam, voltam a fazer as coisas antigas, aí se dá conta de que está errado. Agora eu vou voltar para a casa do Senhor. Volta, entra dentro da casa de Deus, pede perdão. Deus estabelece uma nova aliança, porque o sangue de Jesus purifica dos pecados. Está perdoado. Mas, aí acha, agora não vai me acontecer nada. Irmãos, tudo que nós plantarmos nós vamos colher. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Se nós plantarmos coisas boas, colheremos coisas boas. Foi falado também pelo cooperador. Ele falou quase tudo que eu estava querendo ministrar. Que ele falou que aquele que semeia em lágrimas, colherão com alegria. Agora, aqueles que semeiam na carne, infelizmente, vai colher as coisas da carne. Aleluia. Você não está livre, eu não sou livre,
do juízo de Deus. Um dia nós prestaremos conta por cada coisinha que nós fazemos. Não é porque o sangue de Jesus nos purificou que nós, quando estivermos diante de Deus e Ele abrir o livro da nossa vida, olhar e falar assim: olha, Marcelo, no dia 10 do 11 você pegou aqui, e aí? O que você tem para falar? Ah, Senhor, a carne é fraca. Eu sei, mas o que eu dizia? Vigia. Vigia. Aleluia. Nós sabemos, e eu estava falando, nem sempre é culpa do inimigo. Porque às vezes o inimigo não precisa fazer nada. Às vezes o inimigo não precisa fazer nada para nós trocarmos a nossa bênção. Mas nesse caso, se fosse no espiritual, se nós levarmos esse texto no espiritual, nós poderíamos ver uma representação de um homem que necessitava de algo físico e não estava fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Seu espiritual estava falando menos que a sua carne. A sua carne estava prevalecendo. Isso é uma espiritual. Aí chega diante, e a Bíblia fala que o leão, né? O leão, Satanás, ele está como um leão, bramando, né, ao derredor, tentando achar aquele para tragar. E nós vemos, então, se formos pôr no espiritual, nós podemos falar que Jacó naquele momento foi usado pelo inimigo. Por quê? O homem necessitava saciar a sua carne. Por quê? Porque estava com fome. Mas ele tinha deixado o espiritual de lado. E agora ele estava diante do inimigo. E o inimigo apresenta aquele manjar, aquele negócio que ia de encontro com a nossa carne, que vai de encontro com o nosso desejo, porque o inimigo ele trabalha assim. Você acha que ele vai no que você é forte? Você acha que ele vai se, olha, você não tem problema com dinheiro? Você acha que ele vai entrar e vai querer mexer na sua finança? Não. Ele sabe que ele vai perder, mas se ele sabe que você, o problema é a sua família, ele vai com tudo para destruir a tua família, no lugar que você mais está. Aí você pode falar, mas ele não é onisciente, ele não sabe das coisas, mas ele está ao derredor. E crente tem uma coisa de precipitação, é de sempre falar aonde que ele é fraco. Em vez dele falar aqui dentro, com Deus não, ele sai declarando para todo mundo: olha, família, olha, eu tenho esse problema com a minha família, eu tenho problema com o dinheiro, eu tenho problema com isso aqui, eu tenho problema com aquilo lá. E o inimigo está olhando. Ah, é? Você tem? Opa, peraí, agora está me ajudando. Porque se você não declarar, ele não vai saber que você. Ele não vai. Ele não é onisciente. Ele não pode saber o que está passando dentro da sua mente. Mas Deus conhece. Então muitas vezes temos que tomar cuidado e não ficar declarando para tudo. Porque o inimigo usa. E ele vai de encontro onde você mais precisa. Você fala, olha, eu estou precisando de dinheiro. Aí ele faz assim, ó. Ele abre todas as portas para você ter dinheiro em abundância. Mas toma cuidado. O inimigo é astuto. O inimigo é astuto. Ah, mas eu estou com um problema na minha família. Ele vai abrir todas as portas. Ele vai querer mostrar vários caminhos que você pode ganhar, ser feliz momentaneamente. Agora nós temos aquele que pode restaurar, aquele que pode salvar, aquele que pode abrir porta onde não tem porta, aquele que pode todas as
as coisas. Mas nós, pela nossa precipitação, perdemos a nossa bênção. Aleluias. Hoje, muitos cristãos, muitos de nós somos como Esaú, impacientes, tentando conseguir pelo nosso próprio esforço e não esperando o tempo do Senhor, seja em qualquer área da sua vida. Eu não vou falar áreas aqui, porque às vezes os irmãos podem pensar, mas ele está falando porque ele sabe da minha vida, ou porque, não, eu não vou falar, porque você sabe muito bem que em várias áreas da nossa vida, nós não entregamos ao Senhor. Nós declaramos que confiamos no Senhor, que a nossa vida é do Senhor, mas nós não tiramos a nossa mão, não descansamos dele. Entrega, a Bíblia vai, entrega o seu caminho, entrega o seu caminho, entrega a sua vida na mão do Senhor, confia nele, e o demais, meus queridos, Deus vai fazer. Deus sabe a sua necessidade. Será que Deus quer ver o seu povo chorando, triste, magoado, cansado, oprimido? Não! Não! Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe a minha necessidade, Deus conhece o nosso coração, mas há um tempo, e Ele respeita este tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós temos que parar de querer colocar Deus na parede, falar que tem que ser agora, senão amanhã eu saio daqui. Tem que ser agora, eu quero agora. Parece crente, parece criança fazendo birra, eu quero agora, eu quero agora. Temos que parar. Deus sabe o tempo certo para te abençoar, e quando Ele te abençoar, não é pela metade, não vai ser só momentâneo, não vai. Aleluias. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1 fala que há tempo para tudo, há um tempo determinado para todo propósito de Deus debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. E Ele fala ali, Ele discorre, falando que há tempo para comer, há tempo para beber, há tempo para fazer isso, há tempo para fazer aquilo. Tem tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Às vezes nós estamos com a bênção na nossa mão, Deus vai entregar. E aí a gente começa já a murmurar, começa a reclamar. E aí Deus fala, tem que esperar mais um pouquinho. Tem que esperar mais um pouquinho. Tem que aprender mais um pouquinho. Tem que aprender. Porque se pega às vezes a bênção, não dá valor nenhum naquilo que Deus deu. Ainda é perigoso ainda sair se gabando, falando, é porque eu fiz, porque eu quis assim, porque eu não sei. Tudo eu. Aí é eu, esquece que nós não podemos nada. O que nós fazemos nos levará à perdição, mas o que Deus faz, esse levará para a salvação, para a eternidade. Vamos tomar cuidado, não vamos perder e a bênção da primogenitura. Você é filho de Deus. Abram vossas Bíblias no livro segundo escreveu João, capítulo de número 1.
verso de número 12. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram da vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha a bênção da primogenitura. Você é filho de Deus. Você é amado por Deus. Você recebeu um pai. Mas esse pai não é esse pai. Nós temos o nosso pai aqui na terra, mas nós temos um pai. Esse é maravilhoso. A Bíblia diz que a nossa família, que nossa mãe, nosso pai pode esquecer de nós, mas aquele, não, esse não esquece. Nós temos o Senhor como Pai, e nós estamos trocando por um prato de lentilha. Nós estamos perdendo a nossa posição de filhos por um prato de lentilha. Nós perdemos, sabe o que mais, irmãos? Nosso ministério. Isso vale para obreiros, porque nós recebemos do Senhor um ministério, sabe qual? Não é só para obreiros, não, melhor dizendo, é para todos, porque nós recebemos um ministério, todos nós recebemos, sabe qual? De testemunhar a respeito de Jesus. Todos nós temos um ministério, e esse é de testificar, de testemunhar o amor de Deus. E nós trocamos por um prato de lentilha. Nós trocamos. E eu não preciso ministrar, porque no sábado passado foi ministrado. E eu creio que a memória dos irmãos estão avivadas ao ponto de lembrar tudo que foi ministrado. Porque se eu for voltar a esse assunto, o tempo já se esgotou. Nós perdemos o nosso crescimento espiritual, as bênçãos em todas as áreas, porque a Bíblia, no livro de Deuteronômio, abram comigo, eu quero que os irmãos manuseiem a sua Bíblia, fala das bênçãos sobre aqueles que são obedientes ao Senhor, aqueles que ouvem e praticam. Por isso, nesses dias nós estávamos, e o irmão veio falar para mim e falou assim: olha, pastor, uma palavra abençoada que o Senhor deu esse dia na leitura devocional. Ele falou assim: não seja só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Sabemos o que é certo e o que é errado, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Agora vamos praticar o que é certo e não fazer o que é errado. Olha, se obedecerdes fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vós e acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Aí ele começa: vocês serão abençoados aqui, vocês serão abençoados ali, vocês serão abençoados lá. É Deuteronômio 28. Perdão. Mas agora, eu acho linda essa história, essa passagem, porque nós vemos quantos versículos de bênção. Olha na sua Bíblia, quantos versículos tem a respeito das bênçãos que vêm sobre a sua vida? Rapidamente, moço. O reloginho. O reloginho já está e eu vou. Não consegui ministrar tudo que Deus tinha falado, mas graças a Deus, Deus maravilhoso. Quantas bênçãos tem?
14 versos que falam sobre a bênção. Agora, dá uma olhadinha mais para frente. Só no verso, a partir do verso 15, aí você vai, vira a página, vai até os versos 68. O que é isso? Maldições da desobediência. É forte. Isso que é aqui é forte. Porque eu falei, Senhor, quantas bênçãos, Senhor. Mas na hora que eu bati os olhos, eu falei, Senhor, mas se eu não obedecer, quanta maldição pode vir sobre a minha vida. É sério. É a palavra de Deus. Não é o que o presbítero Marcelo está falando em cima de um púlpito, não. À toa. É a palavra de Deus. Você pode ler. Você pode observar. E eu não quero assustar ninguém, mas é uma verdade em que muitos não pregam hoje em dia. Porque hoje em dia é fácil pregar sobre bênção, mas vai falar sobre a desobediência, o que ela acarreta na vida de alguém. Meu Deus, é o diabo. E uma coisa que eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, quando eu assumi essa igreja, eu falei, Senhor, não deixa eu ser crente covarde. E o pastor falou, crente covarde não dá para o céu, porque tem medo de falar a verdade. E graças a Deus eu não tenho, porque Deus tirou isso de mim. Eu falo o que está dentro da Bíblia. Se estiver fora da Bíblia, os irmãos podem me corrigir, e eu receberei a correção. Mas se eu estou pregando o que está dentro da Bíblia, irmãos, abra o seu coração, abraça essa palavra e não solta mais, porque é bênção para a sua vida. Amém? Para encerrarmos, eu teria mais, mas o tempo já se foi. Mas vigiemos, tampemos as brechas, não troque o melhor de Deus na sua vida pelo prato de lentilha. Faça como diz a palavra do Senhor em Provérbios 3, versículo 5 ao 7. Confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Aleluias. O valor da nossa primogenitura excede qualquer prazer terreno. Excede qualquer prazer terreno. Aleluias. Um alerta à igreja, se coloque de pé. Eu queria falar um pouco o que aconteceu com Esaú, mas você vai à sua casa, procure a história de Esaú, você vai ver o que um prato de lentilha ocasionou na vida de um homem. Uma escolha errada fez com que teve uma perda grande, que eram as bênçãos do Senhor. Uma mensagem de alerta para todos nós: Jesus virá, e sem tardar. Guarda o que tens para a tua coroa, ninguém roubar. Apocalipse 3:11. E precisamos ter discernimento para distinguir que muitos manjares deliciosos que o mundo nos oferece estão recheados de coisas contaminadas e que vêm da cozinha de Satanás. Cuidado, vamos preservar as nossas bênçãos. E para encerrar, eu falei para minha esposa esses dias que o pastor presidente, numa reunião lá em Moca, ele falou uma coisinha tão interessante, mas tão interessante,
que ele falou assim: leão gosta de comer o quê? Leão gosta de comer o quê? Carne. Por que o leão não comeu a Daniel? Aí todo mundo ficou olhando para ele. Falou assim: porque Daniel era espírito, era espiritual, não era carnal. Porque os carnais foram lançados na cova, e antes que chegasse embaixo, os leões já tinham devorado eles. Crente não toca em crente espiritual. O inimigo não toca, leão não toca em crente espiritual. Ele só pega crente carnal, e ele faz o que quer com crente carnal. Aprenda isso. Leão, esse leão que está ao nosso derredor, ele procura brecha, procura uma carnalidade, e quando ele vê, ele vai babando em cima, pega a presa, faz o que quer. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. Que o leão, não posso dizer um leão, esse gatinho, né? Perto de crente espiritual é gatinho. Mas que matou, roubou, destruiu a sua vida, eu tenho uma boa notícia. O nosso Senhor Jesus, Ele veio para dar vida. Ele veio para restaurar. Ele veio para ressuscitar. Ele veio aqui para te abençoar. Ele veio para te pegar do chão, de onde você está caído, porque você escorregou. Sabe para quê? Para cuidar de todas as suas feridas, cuidar de tudo o que o inimigo fez na sua vida. Você quer que Deus restaure a sua vida? Vamos orar. Feche seus olhos comigo. Veja quão bom é Deus na sua vida, quantas promessas Ele tem. Não troque ela por nada. O inimigo está aqui querendo oferecer a nós, igreja, manjares, mas nós, como crente espiritual, temos que fazer como aqueles 4 jovens que propôs em seu coração não se contaminar com a comida do príncipe do rei, não se contaminar com o manjar do príncipe deste século, mas manter-me fiel ao Senhor. Deus requer da igreja fidelidade. Aleluia. Feche seus olhos. Deus querido e amado Senhor, diante desta palavra gloriosa, diante desta palavra bendita, Pai, que Tu falaste comigo, Senhor, primeiramente, e transmitisse à Tua igreja, Senhor, porque o